Oi pessoal, já tem um tempinho que eu não gravo um vídeo pra cá, né? Tenho me dedicado às nossas lives, mas na live sobre literatura apareceram algumas questões, né? Como sugestão de livro, né? Como escolher livro para as crianças. A gente já postou aqui um vídeo da Giovana, né? Que é uma educadora que trabalha com a gente na Infância e Arte, falando sobre isso, né? Um pouquinho. Sobre os livros para criança, as escolhas dos livros, né? E eu vim falar mais um pouquinho sobre esse assunto, né? Trazer também mais algumas sugestões de leitura para vocês e talvez tentar dar alguns critérios que vocês possam seguir na hora de escolher um livro para criança, né? Chegar numa livraria e comprar um livro para criança. Né? Primeira coisa que é importante falar para vocês é que quando a gente pensa em crianças e livros, a gente precisa considerar pelo menos dois aspectos. Um é o livro como objeto, né? E a gente garantir que a criança tenha experiências do livro, né, com o livro como objeto. E aí isso implica ela ter acesso ao livro, ao objeto livro, manipular esse objeto, né, do jeito dela, e aí o bebê põe na boca, as crianças vai babar no livro, né, o livro vai virar alguma outra coisa numa brincadeira, né, aqui em casa tem livro que já virou berço de boneca, né, o livro entra se tem mais de um livro ali à disposição, eles vão ganhando forma como peças de uma construção, né, então a criança está na relação com o objeto livro, que é super importante. E aí a gente tem livros brinquedo, livro acartonado, livro de pano, livro de plástico, livro para banho, livro que faz barulho, livro que tem textura, né? Então, que favorece essa relação da criança com o livro. Um outro aspecto que a gente precisa considerar, e aí é quando entra a questão da linguagem, né? É que qualidade tem o texto verbal que tem nesse livro. Porque isso faz muita diferença. Né? Às vezes as famílias procuram livros que nomeiam as coisas. Então, livro que tem uma bola e está escrito bola embaixo. Né? Livro que tem um pato, está escrito pato embaixo. Para a gente que estuda linguagem, né, isso tem uma série de questões que vai trazer consequências, né, para como a criança lida, né, com a própria linguagem, escrita inclusive, né, que é bastante diferente de quando ela também pode ter experiências com textos de qualidade. Né? Então, eu vou tentar mostrar isso um pouquinho para vocês. Outro critério importante tem a ver com o projeto gráfico e com as ilustrações, né? Que são as imagens desse livro. A gente também pode olhar, né? Qual a qualidade do material que está oferecido, qual a qualidade dos traços, dos desenhos, ou que técnicas, né? A gente tem livros de literatura infantil em que a técnica da ilustração foi o bordado, né? E depois ele foi fotografado, digitalizado, melhor dizendo, né? E virou a ilustração daquele livro. Tem ilustradores que trabalham com aquarela, tem ilustradores que trabalham com lápis de cor, tem ilustradores que trabalham com mais de uma técnica, tem ilustradores que trabalham com colagem, né? Então a gente também poder perceber isso, né? Que técnica? Mesmo sendo pai ou mãe, a gente não precisa ser especialista, eu tô aqui falando especialmente para as famílias, né? A gente tem como olhar, né, para isso e pensar nessas questões. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, livros brinquedos, certamente vocês conhecem vários. Livros acartonados, tem uns que são menorzinhos, né? Como esse, que a gente abre umas abinhas e aparecem uns bichos. Os pop-ups, que a gente abre e o bicho salta de alguma maneira, né? O bichinho se movimenta. Aí vários tamanhos, né? Materiais diferentes. Esse aqui que a gente tira a peça e depois encaixa, né? As crianças adoram brincar com livros assim. Livros que têm textura e fazem barulho. Esse aqui, muitos livros, né, com bichos, as crianças gostam muito dos bichos, né? Agora, se eu parar para mostrar para vocês a linguagem, né, desses livros, o que tem de texto escrito, esse aqui, por exemplo, opostos. Pequeno, grande. Então, quando eu tiro,
né? Uma peça, tá o grande na frente e o pequeno atrás, né? Alegre, triste. Então, aqui tá de um jeito, aqui tá de outro. Palavras, né? Que estão soltas. Nesse livro que eu mostrei do pop-up, eu vou ler para vocês 2 páginas. A ovelha está contente porque há muita grama no pasto. O coelhinho pula e brinca nos campos do sítio. Vou ler mais uma. O burro sai do estábulo para ajudar o agricultor em suas tarefas. Frases, né? Não tem uma relação entre elas, né? Não tem um texto, não tem uma narrativa que se sustenta, não tem uma brincadeira com a língua, porque às vezes o livro não é uma narrativa, mas a riqueza está no jogo das palavras ou na brincadeira entre pequenas trocas de sílabas ou de letras, né? Os livros da Eva Furnari são muito assim. Enfim, então eu vou até mostrar por conta dessa ideia do pop-up para vocês verem um pouquinho a diferença, né? Tentem olhar as ilustrações, uma coisa estereotipada, né? Um projeto gráfico, assim, vocês veem os traços em termos até de cores, os traços, como que essas ilustrações foram produzidas. E aí eu vou pegar uma versão pop-up de um livro maravilhoso, que é Uma Lagarta Muito Comilona. E essa é uma versão pop-up grande, né? Já chama a atenção da criança pelo tamanho, né? E quando a gente abre, eu vou pedir para vocês, por exemplo, compararem, né? Os traços desse coelhinho com o que é essa lagarta, né? E aí quando eu abro o livro, ele é um pop-up, ele tem pop-up. Olha a borboleta no final. Só que ele tem uma preocupação com a palavra, com o texto. Eu vou ler um pedacinho. À luz da lua, um pequeno ovo descansava numa folha. No domingo de manhã, o sol quente chegou e ploc! De dentro do ovo saiu uma lagarta magra e esfomeada. Logo começou a procurar comida. E aí ela vai procurar comida, enfim. O livro abre, tem toda uma sequência. Aí eu já vou chamar a atenção para vocês na primeira página. À luz da lua, um pequeno ovo descansava numa folha. Eu acho poético isso, pensar num ovo que descansa numa folha, né? Então, é uma outra... tem qualidade nesse texto, além das ilustrações que nesse projeto gráfico, né, nesse livro, foi transformado num pop-up. A gente tem livros que não tem texto verbal, que são só ilustrações. Vários. Esse é um que eu amo, de Flor em Flor. Mostra muito a relação da criança com a cidade, né? Como que o olhar da criança, conforme ela vai andando pela cidade, né? E é curioso como que o preto e branco, no meio do preto e branco, só quem tem cor é a criança, a roupa da criança, né? E depois como isso vai se transformando até as ilustrações ganharem cor. Isso também é discurso, isso também é produção, leva a gente a produzir sentidos, né, para esse texto que a gente tem acesso através de imagens. Tem uma coleção que eu adoro, que é a coleção O Que É o Que É, né? Esse aqui é um gato e a gente vai abrindo, então o projeto gráfico também, o livro vai se transformando, né, do gato. Ele vai virando outra coisa e a gente pode brincar com a criança, né? O que vem agora, né? E ele vai se abrindo. E ele fica, ó, enorme. Então, as crianças adoram. Tem alguns critérios que vocês podem seguir, além desses um pouco que eu já dei. Autores. Existem autores que a gente ouve falar, opa, vale a pena. Bartolomeu Campos de Queiroz, Eva Furnari, Ângela Lago, André Neves, tem vários, né? Que a gente toma como referência o autor, o escritor.
ou ilustrador, né? Então, a gente vai ter Mariana Massarani, Graça Lima, enfim, a gente tem nomes de referência. Um outro critério que vocês podem seguir, editoras. Existem editoras que têm um cuidado bastante grande, né, com a qualidade do que elas editam e publicam. Então, em termos de livros infantis. Brinquebook, Companhia das Letrinhas, Salamandra, Pulo do Gato, Calis, são editoras que vocês podem já assim, opa, é dessa editora? Então a chance de ser um bom livro literário eu posso comprar com alguma confiança, né? E aí eu não queria deixar de falar da relação das crianças com alguns personagens, né? Então elas gostam muito de livros que tenham bruxa, que tenham lobo, e aí a gente tem monstros, né? A gente tem vários livros que vão falar sobre esses personagens, vão ter esses personagens, né? Mamãe é um lobo, as crianças amam. Quando Mamãe virou um monstro, por acaso peguei 2 na sequência da mãe. Lolô, que é uma graça esse livro da relação do lobo com uma lebre. Deixa eu pegar um outro aqui, que é sucesso entre as crianças. Bruxa, Bruxa, Vem a Minha Festa, que se vocês olharem as ilustrações, o projeto gráfico desse livro é fantástico, as crianças amam, né? E o texto verbal que tem aqui é uma grande brincadeira que as crianças rapidinho entram e vão contando a história junto com a gente, né? Lendo o livro junto com a gente, porque elas percebem o jogo. E aí a gente tem versões dos clássicos que são muito interessantes. A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Tem uma coleção do José Roberto Toreiro e do Marcos Pimenta, que vão brincar com os clássicos também. Então esse é Branca de Neve e as 7 Versões, tem os 33 Porquinhos, tem a versão da Cinderela, enfim, tem vários livros desses 2 autores com versões sobre os contos clássicos. Tem esse aqui, A Verdadeira História da Chapeuzinho Vermelho, que as crianças também amam, e ele é um livro que tem um projeto gráfico super interessante. O daqui já está bem destruído, várias partes já caíram, porque as crianças amam esse livro. Enfim, algumas dicas aí que ficam para vocês. Eu tinha separado um aqui que eu ainda não mostrei, são livros que vão trazer algo muito próximo da experiência das crianças pequenas, como esse aqui, Um Presente Incrível, que é uma graça, né? O elefante ganha um pinico dos pais. Tem um outro que eu não tenho aqui em casa, a gente tem lá na sala de leitura da Infância e Arte, que é o que tem na sua fralda, né? Que as crianças adoram também. São vários bichinhos, né? Que vão abrindo a sua fralda e a gente vai vendo o cocô das crianças ali dentro, né? Até chegar no final que o ratinho que estava querendo ver a fralda de todo mundo, ele mostra a fralda dele, né? E o que será que tem dentro da fralda do ratinho. Então, trazer um pouco essas sugestões, essas dicas, né? Que vocês, como família, podem se apropriar aí e usar nas compras, nas escolhas, dos livros para as crianças. Deixem, se tiverem alguma outra questão sobre isso, ou sobre qualquer outro tema, né, algo que interesse a vocês que a gente possa abordar aqui, escreve pra gente, né? Pode escrever num direct, no privado, põe nos comentários, que na medida do possível a gente vai ajudando vocês a pensarem sobre temas que interessam ou dúvidas que vocês tenham. Continuem se cuidando, que já, assim que tiver, né, a possibilidade de estarmos todos seguros na rua, a gente vai se encontrar de novo na Infância e Arte. Por enquanto, a gente se encontra por aqui.